Fala, meu lindo! Minha linda! Ai, Jesus lindo! Eu tô muito feliz. Eu vou falar uma coisa pra você. Esse lugar que nós estamos gravando essa série, pra mim é um milagre muito grande. É um lugar que quando eu era garoto, eu sonhava um dia poder pregar sobre Jesus aqui. Porque todas as pessoas que Jesus usou para mudar a minha vida pregavam nesse altar. E hoje, em 2024, eu tô aqui gravando 23. Tô profetizando, irmão, sobre o próximo ano. Serve pra tudo, irmão. Esse negócio é maravilhoso. Em 2023 nós estamos gravando uma série aqui. Deus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória dele, amém. Meu príncipe, o tema dessa mensagem é sobre medo. E é profético sobre você. O medo não será o seu futuro. Amém. O medo não será o seu futuro. Mas a gente, antes de ir pro vídeo, ô gente, sério, vou pedir pra você que tá aí agora, na sua casa, sentadinho, top, aí, curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube fala: nossa, vídeo bom, hein? E manda pra mais gente. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Ó, se inscreve no canal. É bem rapidinho, se inscreve, ativa o sininho. Porque toda segunda-feira, sem falhar, há 5 anos, tem uma palavra de Jesus pra você aqui nesse canal. E por falar em palavra de Jesus, vamos pra ela. Êxodo, capítulo de número 4, diz o seguinte: Moisés respondeu: mas eis que eles não irão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor disse: o que há em tua mão? E ele disse: uma vara. E o Senhor disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e se tornou uma serpente. Doideira, né? Aqui eu já desistia. Que o Senhor, muito obrigado, estou me retirando. Irmão, eu tive um sonho hoje no avião com uma cobra, de barriga cheia. Fica tranquilo, não é nada espiritual não. Irmão, eu dei uma cotovelada no rapaz que trabalha comigo, porque a cobra encostou aqui. Quando a cobra encostou aqui, irmão, tinha um membro da minha equipe encostando no mesmo lugar. Ele acordou com uma cotovelada, irmão. Eu só falei: agradece a Deus que não foi na cara, irmão. Agradece a Deus, que podia ter sido pior. Bom, Moisés está vendo um cajado se transformar numa serpente. Que Deus estava mostrando para ele: eu sou poderoso, estou contigo. Aí o Senhor continuou dizendo para ele: estende a sua mão e toca pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou e se transformou em um cajado, para que eles creiam que te apareceu o Senhor dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Bom, Deus dá mais algumas provas. Manda ele colocar a mão no peito, sai, está leprosa. Coloca a mão de novo, sai, está curada. Só que aí a Bíblia vai dizer que Moisés oferece mais um problema. E disse Moisés ao Senhor: ô meu Senhor, eu sou gago. Nem até agora, nem desde que o Senhor falou ao teu servo, mas
eu sou lento de fala. Sabe, está acontecendo algo aqui. Deus está levantando o libertador da história que lemos. Deus encontrou num homem chamado Moisés, que ele havia preparado para aquilo, a função daquele que libertaria o povo da escravidão do Egito. Só que quando Deus chama esse homem, ele encontra um homem medroso, um homem com problemas existenciais. A primeira coisa que ele diz é: eles não vão acreditar em mim. E quando Deus faz ele entender que ele está com ele, a Bíblia diz que ele diz outro problema. Ele diz: mas eu sou gago, e não dá nem para eu brincar com isso agora, irmão, porque o mundo está chato demais. Porque se fosse brincar, falaria que o mais importante não é como a palavra sai, mas qual palavra sai. Não é como você fala, é o que você fala que importa. Seja gaguejando ou falando de maneira eloquente, se carregar rios de águas vivas, a sua fala tem vida sobre as pessoas que estão à tua volta. Então não é muito sobre como você fala, mas o que você fala. Bom, eu estou lidando com um problema que é crucial e que é comum a todos nós. Vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz para vocês. Alguém aqui tem medo? Só os irmãos medrosos, levanta a mão. Levanta a mão. Os irmãos que vão correndo de noite no banheiro. Sabe, irmão, aquele medo de quando a luz apaga, que você sai correndo, clamando: o sangue de Jesus tem poder. Que quando você ouve um barulho, você começa a dizer: oh Senhor, põe os teus anjos aqui, Jesus. Quando eu era adolescente, meu pai mandava eu buscar alguma coisa na geladeira, eu ia em oração. Mas se eu visse alguma coisa, acabava a oração e começava o esculacho. Eu começava dizendo: eu estou chamando a polícia. Por quê? Não sei. Mas todos nós lidamos com os medos desde sempre. Desde quando nós éramos crianças, foi colocado dentro de nós medo. Medo de altura, medo de levar um choque, medo do fogo, medo. Porque o medo, ele é uma boa proteção para o ser humano. Meus filhos, por exemplo, se eles não tiverem medo, eu vou ficar com medo. São 3, irmão. Não é mais um grupo de criança, é uma gangue. Um defende o outro, um empurra o outro para fazer ser vergonhice. E é só Jesus. Esses dias eu estou atrás da porta ouvindo o João aconselhando Noah: vai, Noah, pega o carrinho da estante do papai, porque eu tenho os meus carrinhos. Qual é, irmão? Eu tenho os meus carrinhos que ninguém toca. Só eu sei que é coisa de criança, mas eu tenho meus carrinhos, que eles só brincam sob supervisão. E o João dizia: pode pegar a Noah, o pai não vai brigar com você. Eu estou atrás da porta, irmão, com vontade de pegar o João. Mas sabe qual é o medo que eu coloquei? Se vocês tocar, falei, se vocês quebrar um retrovisor dos carrinhos, vocês não brincam com mais nenhum carrinho do pai. E os meus carrinhos são top. Então eles brincam não igual os anjos com o carrinho, quase flutuando, as rodinhas nem encostam no chão. Mas olha, o medo é um método de proteger eles. Eu falo, é muito alto. É muito alto. A gente está morando num apartamento agora, hoje estão colocando rede em tudo. Porque mesmo eu dizendo para eles que se cair, nunca mais volta. Nós pegamos o João na janela pensando que era o Spider-Man. Tô falando sério. Tinha um homem com guindaste arrumando um negócio lá de fora do prédio. Ele falou porque queria ver. Irmão, a gente no outro dia está colocando tela em tudo na casa.
E eu não queria, eu fui resistente até o final. Mas é porque eu entendi que mesmo tendo medo, às vezes ele pode romper a barreira do medo. E aí quem vai ter medo para sempre vai ser eu. Então eu preferi. Ou seja, o medo não é no todo um perigo. Não é no todo mal. Ele nos protege de uma certa maneira. Ele protege o nadador de morrer afogado. Ele protege o corredor de andar rápido demais e sofrer um acidente. Ele é bom. Mas chega uma fase da nossa vida que o medo não é mais um protetor. Ele é um paralisante. E é aqui que a gente precisa começar a aprender a vencer aquilo que nos paralisou a vida inteira. É aqui. Sabe de uma coisa? O que mais existe hoje é gente frustrada, vivendo uma vida medíocre, porque teve medo de tomar uma decisão difícil para mudar a sua história. O que mais tem hoje é gente extremamente infeliz, porque quando tinha que tomar a decisão chave que ia mudar a sua história, ia lhe cobrar um preço alto, ia ter um custo, não teve coragem de tomar uma decisão, de abrir mão de algo, de fazer alguma coisa diferente, de ousar, de se jogar, de crer na promessa, de crer na palavra. Então, porque não foi, porque não teve, não viveu até então aquilo que Deus tem. Eu vou te falar uma coisa, tem coisas que a gente morre de medo e que quando a gente enfrenta, a gente se arrepende do tempo que não viveu aquilo. Eu vou dar um exemplo muito infantil para poder entrar propriamente na palavra. O meu filho João, ele está com 5 anos para poder ir numa montanha russa, para bater 1,10 m, certo? Ele esperou 5 anos. Todas as vezes que nós íamos num parque, ele dizia: papai, o dia que eu tiver altura eu vou. Falei: top, tu vai. Mas a minha esposa carrega um trauma do tal do minhocão. Só quem é pobre riu, porque o rico vai pra Disney, ele não sabe o que é minhocão. Irmão, o minhocão é a montanha-russa do pobre. Aquele que tem aquela cara de abelha assim, ó, muito louca, e que faz assim, ó, que tu quase morre em baixa velocidade. Minha esposa foi num parque daquele bandido, quase morreu do coração, traumatizou. Depois de velhinha, ela vai amar ouvir isso, foi perder o trauma, porque nós quase enfiamos ela dentro da montanha-russa. E aí eu descobri um negócio com a minha esposa. Começou com ela. Um dia nós estávamos num parque de diversões e eu falei: pois hoje tu vai entrar na montanha-russa. Ela falou: mas eu tenho medo do minhocão. Falei: meu amor, você vai. Se você não entrar, você nunca vai saber quão bom esse negócio é. E ela falou: sério? Você me ajuda? Shhh. Irmão, botei a bichinha na montanha-russa. E quando a montanha-russa disparou, ela falou assim: tu me para! E só que quando fez a primeira descida, ela falou assim: muito obrigado. Irmão, ela saiu daquela montanha-russa e foi em todas. Porque a gente só tem medo de algo até o dia que a gente enfrenta e vence. A gente só é paralisado pelo medo até o dia que a gente olha de frente e diz: pode vir, vem em mim que eu tô. Vocês estão ouvindo o que, irmão? Tem que dar uma olhada aí nesses... Vem em mim que eu estou preparado, tá vendo? Agora, aí o João, irmão, bateu os 5 anos, fomos pro parque. Chegamos no parque, ele: pai, eu não quero ir. Oh meu Deus, ó céu, ó vida. Falei: pois tu vai, porque eu paguei para tu entrar no parque. Quando tu não pagava, tudo bem, mas agora, filho, tu vai entrar na montanha-russa. Irmão, ele entrou, sentou na montanha-russa, a Paula filmando, ele... eu vou morrer, e chorando, e dramático. E quando o negócio subia, ele não olhava pra mim. Eu falava: olha, abre o olho. Ele: cala a boca, pai. Eu falei: eita. Shhh. Irmão, quando o negócio desceu, esse garoto ficou numa felicidade. Resumindo, foi em todas as montanhas russas que ele podia ir. Sabe, eu aprendi algo: tudo na vida é difícil até o dia que alguém enfrenta. Tudo na vida parece ser impossível até um dia que alguém, fazendo com coragem,
torna possível. Um dia alguém deve ter olhado aquelas ondas gigantes lá de Portugal e dizendo: não tem como surfar aqui. Em qualquer lugar do mundo dá, mas aqui não dá. Pois um homem falou assim: pois dá sim. E ele entrou, e agora tem um campeonato de ondas gigantes. Todo mundo dizia: não dá para andar 300 km por hora. Aí o Ayrton Senna falou: nós anda na chuva. E foi o maior campeão. Na vida não é diferente. Tudo é muito difícil até que alguém prove o contrário. Só que a gente só vive quando enfrenta o medo. É só o começo dessa palavra, porque agora a gente tem que trazer o Moisés à tona. O Moisés, Deus chamou ele: Moisés, tem uma missão para você. Uau. Qual é a missão, Senhor? Você vai ser o libertador do povo de Israel. O que eu tenho que fazer? Falar com o Faraó. Sabe, tem coisas que o começo é lindo, mas a execução é atribulada. E aí, no começo a gente vibra, do meio pro fim a gente para e desiste. O Moisés falou assim: Faraó não. Faraó não. Eles primeiro não vão nem acreditar que eu falei com o Senhor. Aí Deus começa a mostrar para ele a vara, joga no chão, pega a vara, transforma, entendeu? Coloca a mão no peito, tira a mão do peito. E aí Deus está dizendo algo para nós que somos medrosos. Ai, lindo. Eu tenho tanta esperança que muita coisa que está paralisada na sua vida vai andar a partir de hoje. Sabe, eu tenho tanta esperança que você que está assistindo essa mensagem vai dar um salto na sua vida para viver o plano perfeito de Deus sobre você, de coisas que estavam engavetadas por conta do medo há tanto tempo. A primeira coisa que você precisa saber e ter certeza, que não importa se é difícil, não importa que pareça impossível, se Ele está com você, você pode ter certeza que vai dar certo. Se Ele está com você, o poder dele é contigo. Não há obstáculos, não há impossíveis que possam paralisar você. O medo é vencido pelo poder que há no Senhor Jesus. Você tem medo, pois nele sobra coragem. Você não tem poder, pois nele sobra. Tudo que te falta sobra nele. Tudo que você não tem, nele está sobrando. Está com medo? Confia nele, porque se ele estiver com você, vai dar certo. Entende? A gente anima, mas eu fico imaginando a carinha do Moisés assim: poxa vida, né? Então o senhor tá aqui mesmo, né? O senhor é bom, hein? Mas tem um outro problema que talvez o senhor não percebeu. Irmão, se a gente é o Senhor, irmão, é claro que a gente ia falar: Moisés, cala a boca, que tu já tá me irritando faz hora. Ele diz: eu sou gago. E aí Deus dá uma outra solução. Lindo. Para todo problema que a gente levanta, Deus tem 3, 4, 5, 6 soluções. Nenhum problema que a gente apresenta para Ele faz Ele olhar assim e dizer: oh meu eu, isso eu não consigo. Ele consegue tudo. Moisés falou: eu sou gago. Deus falou: eu resolvo. Eu mando um homem te ajudar, o Arão. O Arão fala bem. Chama ele, fala que eu falei contigo. Vou me derramar sobre ele, vou ensinar o que ele vai falar, e no que você não conseguir, ele completa. Não pegou, né, bebê? Tem coisa na vida que a gente só vive e só vence quando Deus coloca do nosso lado um Arão para nos ajudar. Tem coisa na vida que ter coragem não é suficiente, a gente vai precisar de ajuda. Tem coisa na vida que a gente vai precisar de alguém que nos completa. A esposa que Jesus te deu, bebê, é para isso. A esposa que Jesus te deu é para isso. Quando ela abre os teus olhos de algo que só ela enxerga, acredita. Você é tonto, você não consegue ver, mas ela viu. Eu falo isso por experiência própria. Minha esposa, irmão, todas as vezes que ela disse não vai, e eu fui, me lasquei.
Toda vez que ela falou piriguete, eu falei, não é. Me lasquei. E era, irmão. Hoje quando ela fala, eu falo, sim senhora. Com certeza, claro. Hora vou bloquear já. E hoje nem eu que bloqueio, ela que bloqueia. Sabe por quê? Porque o que me falta sobra nela. Só que tem uma coisa, o que falta nela também sobra. É assim que Deus faz as coisas. A amizade é da mesma forma. O que te falta precisa sobrar no outro, e o que sobra no outro às vezes é exatamente o que falta em você. Deus está dando uma palavra para Moisés. Moisés, as pessoas vão olhar para você e vão ter a certeza que eu serei contigo. Mas quando você olhar para Arão, você vai ter a certeza que eu estou cuidando de você. Sabe, o que Deus está dizendo é: o medo não vai paralisar o que eu tenho sobre você. O medo de falar, o medo de ir, o medo de enfrentar o faraó não vai te paralisar. Eu vou fazer o que for necessário. Só tem uma chavinha aqui: a gente. É a gente que tem que, sabe, ter a coragem de entender e aceitar a palavra de Deus sobre nós. É a gente. A minha vida não é fruto de decisões pacíficas. Eu quero explicar melhor isso para você. A minha vida, ela é fruto de decisões radicais. Decisões que no dia que eu tomei não faziam sentido algum, mas o Senhor falou: pode fazer, que eu estou junto. Sabe, e eu confesso para você, no dia não deu vontade de tomar decisão. Fala, deixa quieto. Deixa para lá, deixa. E é isso que o medo mais faz. O medo paralisa a gente de viver o que Deus tem para nós. Sabe, é o medo que paralisa as nossas histórias. É o medo que paralisa você de ter filhos. É o medo que paralisa você de ter um casamento saudável. É o medo que faz você paralisar de não viver uma transição de carreira maravilhosa. É o medo que te paralisa, não é a ausência de Deus. É o teu medo que te paralisa. Quando o teu medo governa as tuas decisões, você sempre vai ser alvo daquilo que a prisão criou-se dentro de você. O medo é uma prisão invisível na alma. É o medo que diz não vai dar certo. É o medo que diz não vai, não toma decisão, para. E aí a voz do Senhor está dizendo: vai, bebê, bora, coragem, levanta. E aí é você que decide a voz que vence. Irmão, o Moisés podia ter dito: eu não vou, e acabou. É assim na nossa vida. Tem gente que vive 20 anos, 30 anos, 40 anos morrendo de medo, para um dia descobrir, quando entrar na montanha-russa da história, para dizer: caraca, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz isso aqui antes? Por que eu não entrei de cabeça logo? Se eu tivesse experimentado, eu não estaria até agora no lugar que eu estou. É exatamente isso, meu lindo. Quanto antes você acordar, quanto antes você vencer o medo que te domina, melhor. O medo precisa ser enfrentado. Medo só se vence quando você bate de frente com ele e passa por cima dele. Do que você tem medo? Pois levante a cabeça, sacode a poeira, coloca Deus no coração, coloca a coragem do Senhor na tua mente e vai para cima. Não importe com o que vai acontecer. Se existe uma palavra, a palavra te sustenta no caminho, mas você só vai viver se vencer o medo. Seja forte e corajoso. Irmão, é maravilhoso isso. É muito bom ouvir isso. Mas aí só vai valer se você olhar para dentro de você. Se você encontrar o que te paralisa, sabe? Só vale essa mensagem se você parar de olhar um pouco para Moisés e olhar para dentro de você. É exatamente isso, lindo. Não adianta se você não tomar uma posição de coragem. Não adianta, não adianta. Nossa, que lindo. Mas não adianta se você não se levantar e ir para cima. Não adianta, não adianta. Nossa, vai dar certo. Se você não levantar o bumbumzinho da cadeira, não vai acontecer nada.
Nossa, que lindo! Não muda nada. Você vai ter que passar uns arrepios, vai ter que passar um medo agudo para depois desfrutar do resultado de coragem. É só assim que a vida funciona. Sabe qual é o problema? A gente foi ensinado a vida inteira que medo tem que ser deixado, esquecido. Sabe? A gente ignora. Não sei se você observa, a nossa geração é a geração que mais tem medo de tudo. Os nossos filhos, a gente tem medo de mandar eles de bicicleta pro colégio. Irmão, a gente ia de pé pro colégio, lembra? Eu ia de pé pro colégio. Meu pai, quando ele fala que ia pro colégio, parecia uma guerra, que ele estava indo pra guerra, que ele ia com um pacote de arroz que ficava o caderno dentro, e que atravessava um rio e entrava numa cachoeira e passava pela caverna, e aí chegava no colégio. Uau! E os nossos filhos a gente está fazendo assim, coloca dentro de uma caixinha, aí manda dentro da van entra dentro do colégio. Eu sei que os tempos são diferentes, mas a gente tem que começar a ensinar os nossos filhos de agora a resolver conflito, agora a resolver os BO da vida, porque a vida é feita de BO um atrás do outro. Você entende? Agora você precisa fazer um exame dentro de você. Por que você está aonde está há tanto tempo? Eu vou de novo. Por que você está aonde está há tanto tempo? Se a tua resposta for medo de dar um próximo passo, medo de ousar, medo de arriscar, medo de sair da inércia, medo de, tomar postura de coragem e ir pra cima, eu quero dizer, enquanto o medo for o teu senhor, a sua história será a mesma para sempre. Ponto, não tem o que fazer. Agora, quando você tira o medo da posição de senhorio da sua vida, coloca Deus no centro de tudo, o jogo muda. Porque aquilo que você morria de medo, Deus te dá coragem para enfrentar. Aquilo que te paralisava, Deus te dá coragem para caminhar por cima. Aquilo que te bloqueava, Deus tira como se fosse nada de dentro de você. E quando você menos esperar, você não vai estar aonde esteve durante tanto tempo. Você vai estar no centro da vontade de Deus. E eu vou dizer o que você vai dizer nesse dia: porque eu não vim pra cá antes. Faz com a mãozinha assim. Irmão, eu tô fazendo cada coisa na minha vida esse ano que eu tô me pelando de medo. Não tem noção, porque tá gravando, eu não posso falar. Mas depois eu falo. Mas, irmão, é cada confusão que eu tô entrando esse ano. É só confusão assim, cavalar. Ou dá muito certo, ou nós estamos todo lascado. Mas alguém tem que fazer primeiro. Alguém tem que bater de frente. Alguém vai ter que entrar de peito no negócio. E se Deus está falando vai, quem sou eu para dizer que não vou? Até porque se eu falar, faz com a mãozinha assim, e eu vou fazer com a mão assim. O medo que te paralisa, o medo que tem feito com que a tua história não avance há tanto tempo, e as estações parecem cíclicas na sua história, serão destruídos no nome de Jesus. O medo será destronado do teu coração, e o seu Senhor não será mais o medo. Você nunca mais será escravo do medo, porque o espírito que o Senhor nos deu não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem para podermos viver tudo aquilo que Ele prometeu sobre nós. Em nome de Jesus, tudo que o medo paralisou até agora acabou. O medo será derrotado e o nome de Jesus será glorificado através de você.
Eu sei que você ama fazer isso. Fala pro irmãozinho do lado. Fala assim, larga a mão de ser medroso. Larga a mão, rapaz. Toma coragem. Deus te chamou. Deus te empoderou. Deus mostrou que Ele é contigo. Deus vai te enviar ajuda. Seja forte e corajoso. Jesus, eu te amo, Paizinho. Tu és maravilhoso, Jesus. Tudo aquilo que nos paralisa, quando o Senhor entra, é destronado. Todos os medos que criamos, todas as barreiras que colocamos contra a Tua vontade são destruídos no nome de Jesus, Pai. Jesus, que sejamos como Moisés. Não importa que nos falte o talento, não importa, Jesus, que não falamos tão bem como o outro. Se o Senhor está dando a missão para a gente entrar, a gente vai entrar de cabeça. Não importa, Jesus, se o Senhor é conosco, não importa. Jesus, nos ajuda a vencer o medo, nos ajuda a tirar isso de dentro de nós, coisas que nos paralisam, que nos amedrontam, que nos afastam da Tua presença, que nos impedem de viver uma família extraordinária, uma vida incrível. Jesus, por favor, a gente não quer isso não, Senhor. A gente quer a Tua vontade, e se for necessário, a gente vai colocar o pé sem ver o chão. A gente vai entrar de cabeça, Jesus. Se a Tua voz estiver no meio da tempestade, a gente vai sair do barco. Em nome de Jesus. Amém.